vou te ensinar mais uma estratégia empresarial que você vai aplicar na sua vida pessoal para a sua carreira. Como eu disse para vocês, essas estratégias funcionam para as empresas, então elas funcionam para a gente também. Você vai aplicar ela para as metas que você definiu e depois para futuras metas também, sejam da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, que é a SWOT. Então a SWOT é muito utilizada no meio empresarial e você vai entender qual que é a aplicabilidade dela para suas metas pessoais e profissionais. Eu preparei um material aqui para dar alguns exemplos para vocês e para você entender como que você vai aplicar a SWOT. É muito importante que você aplique ela antes do plano de ação, porque ela vai gerar ações estratégicas para a sua meta, para o seu objetivo. Então vamos aos slides, exemplos. Você tem um PDF aqui embaixo que você vai baixar para fazer a sua SWOT. Aqui a gente tem a SWOT. E eu vou explicar para vocês o que cada quadrante significa e o que você tem que escrever em cada um deles. Mas a SWOT assim, pura, sem nenhuma meta, ela não tem sentido. Algumas pessoas vão começar a fazer a SWOT e vão falar assim para mim: Mariana, não estou conseguindo ver oportunidade, não estou conseguindo ver fraqueza. Mas é claro, cadê a meta? Você está fazendo a SWOT atrelada a qual meta? O primeiro passo para você fazer a SWOT é você definir qual meta que você vai analisar. Uma meta por vez. Então eu coloquei aqui, meta, conseguir um emprego de analista de recursos humanos até fevereiro de 2021. Aí sim, aí eu vou aplicar a SWOT. Então esse é o primeiro exercício. Muita gente, às vezes eu estou dando aula presencial, os alunos começam a fazer a SWOT, eu vou lá e falo, cadê a meta? Não tem como você fazer uma SWOT sem meta. A meta pode ser emagrecer, comprar uma casa, juntar tanto de dinheiro, independência financeira. Qualquer meta você aplica SWOT, mas precisa de uma meta. Então, uma SWOT por meta. Se você quiser já trabalhar as 3 que você definiu, você vai aplicar 3 SWOTs, tá? Então, se eu tenho uma meta aqui, eu vou avaliar minhas forças e as minhas fraquezas, em primeiro lugar. Forças e fraquezas são aquelas coisas internas, são suas, estão dentro de você e estão relacionadas a competências técnicas ou comportamentais. Então, para eu conseguir uma vaga de emprego, lembra, está associado a uma meta. Na área de RH, uma força que eu tenho é porque eu sou muito boa em entrevista por competência. Eu tenho inglês fluente, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa resiliente, eu tenho facilidade de comunicação. Isso tudo são minhas forças. Eu tenho uma rede grande de networking, estão nas minhas forças. Então, inglês, capacidades técnicas, comportamentais, coisas que estão dentro de você, vão para o quadrante força. Embaixo, a gente tem as fraquezas, também são as coisas internas. O que me falta? Então, por exemplo, se meu inglês não é bom, vai estar na fraqueza. Se eu sou uma pessoa procrastinadora, vai estar na fraqueza. Quais são os seus pontos fracos que te atrapalham a atingir essa meta? Se eu colocasse uma outra meta, por exemplo, uma meta de emagrecer, eu iria pontuar outras fraquezas. Vocês estão vendo a importância da SWOT estar atrelada a uma meta? Quais meus pontos fracos que me atrapalham a conquistar essa meta? Aquilo que é meu. Muita gente coloca aqui, falta de tempo. Falta de tempo não é fraqueza. A sua fraqueza pode ser dificuldade em gerenciar meu tempo, porque todo mundo tem 24 horas. Então, se você tem dificuldade em gerenciar seu tempo, sim, é uma fraqueza. Então, você vai colocar aí pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que é interno, que te ajuda ou te atrapalha a conquistar aquela meta. Do outro lado da matriz, a gente tem as oportunidades e ameaças. É aquilo que é externo a você, não depende de você. E aí é muito importante, de novo, a gente lembrar da meta. Por quê? Mariana, o coronavírus, a pandemia, com certeza é uma ameaça? Não. Se a meta for de uma empresa online, pode ser uma oportunidade. Então tudo depende. Qualquer coisa pode ser oportunidade ou ameaça, dependendo da sua meta. Então oportunidade é aquilo que está de fora. Por exemplo, tem muitas vagas na área de RH, é uma oportunidade. A minha meta é ser promovido, a minha empresa tem um plano de cargos e salários, é uma oportunidade. Eu quero fazer concurso público, tem muitos concursos abertos, é uma oportunidade. Oportunidades são coisas que te ajudam a chegar nessa meta, mas que não dependem de você. E as ameaças são aquilo que te atrapalha a chegar na meta e que também não depende de você. Como, por exemplo, uma crise, governo, a crise da pandemia,
coisas externas à dificuldade de ter vagas. Então, assim, por exemplo, eu quero uma vaga na área de biologia, tem poucas vagas. Então, é o quê? Uma ameaça. Então, oportunidades e ameaças são coisas externas que te atrapalham a chegar nessa meta. E essa identificação de cenário externo e interno é muito importante para você definir as ações estratégicas para você alcançar o seu objetivo. Pronto, você fez a sua SWOT. Até compartilhei aqui uns outros exemplos, ser promovido para coordenador, e aí você pensa nas forças, nas fraquezas, nas oportunidades, nas ameaças que podem ter. Nesse exemplo aqui, se você tem candidatos mais capacitados do que você dentro da sua empresa, é uma ameaça. Se a sua empresa não tem plano de cargos e salários, é uma ameaça. Então você tem que identificar o cenário. Essa parte de oportunidades e ameaças é a parte mais desafiadora. Por isso que eu sempre falo para vocês começarem pelas forças e fraquezas, porque para aquecer seu cérebro, e depois você vai para oportunidades e ameaças. E sempre vai ter. Vai ser mais difícil, você vai achar uma, duas, mas é muito importante que você retome o exercício para avaliar o cenário. Quanto mais ameaças e oportunidades você achar, melhor. Coloquei aqui também um outro exemplo, abrir minha empresa e sair da CLT até dezembro de 2020. O que de fora te ajuda, o que de fora te atrapalha, quais são suas forças, quais são suas fraquezas. Coloquei um outro exemplo aqui também, emagrecer 5 quilos até janeiro de 2020. Mas que ameaça? Não sei, por exemplo, a minha mãe faz bolos maravilhosos. Pô, é uma ameaça. Tem uma academia embaixo da minha casa. É uma oportunidade. Moro na beira da praia, posso caminhar. É uma oportunidade. Então, isso são oportunidades e ameaças. É você identificar o que te ajuda e o que te atrapalha. Só que só fazer a SWOT não adianta. Ela já ajuda, te dá clareza, mas você precisa aplicar a análise SWOT. E é com a análise SWOT que você vai definir as ações estratégicas para alcançar essa sua meta aqui. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Na análise SWOT, você vai juntar esses quadrantes para definir as ações. Com eles preenchidos, por isso que quanto mais tópicos você colocar lá, mais fácil vai ficar para você fazer a análise. Você vai pegar uma força e uma oportunidade e vai definir uma ação ofensiva. Ela é chamada de ação ofensiva porque você pega uma coisa que você tem de forte, de bom, e mais uma oportunidade de mercado. Então, para atingir essa meta, eu vou ter uma ação ofensiva. É legal você pegar forças e oportunidades todas e fazer os cruzamentos para você definir suas ações. Depois você vai pegar uma força e uma ameaça. Então, uma coisa que eu sou forte e alguma coisa externa que me atrapalha para eu poder criar uma ação defensiva. Eu sou bom nisso e eu vou me defender dessa ameaça. Depois você vai juntar uma fraqueza sua, um ponto fraco seu com uma oportunidade de mercado. E aí você vai definir ações para atacar suas debilidades. E por último, você vai pegar uma fraqueza sua e uma ameaça, ou seja, um ponto fraco seu e alguma coisa externa que vai te atrapalhar a chegar nessa meta e vai criar ações para atacar as suas vulnerabilidades. E a partir daí, você vai fazer ações estratégicas para ir ao encontro das suas metas. Depois, você vai pegar essas ações aqui e vai colocar lá no seu plano de ação. Então, agora é hora de baixar o PDF e aplicar a sua matriz e análise SWOT. Um beijo, tchau!